capítulo 14, nós vamos ler o versículo 6. O versículo 6, apenas a primeira parte do versículo. Vamos ler em uníssono. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Apenas aí. Vamos orar? Oremos. Deus querido, nós estamos reunidos nesta noite mais uma vez porque o Senhor permitiu que chegássemos aqui neste lugar para, juntos com a tua igreja e com a comunidade deste bairro, podermos compartilhar da palavra do Senhor. Rogamos que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, que a tua palavra possa encontrar um lugar no coração daqueles que estão a nos ouvir, e assim, ó Deus, o teu Espírito Santo possa fazer frutificar esta palavra. E no nome bendito de Jesus, o teu nome venha a ser mais uma vez exaltado e glorificado no nosso meio. Nós colocamos tudo nas mãos do Senhor e confiamos de que alguma coisa vai acontecer nesta noite para o louvor da glória do nome de Jesus Cristo. Esta é a nossa oração, no nome bendito de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Evangelho escrito por João, Evangelho do Senhor Jesus, né? E a semana passada nós tivemos aqui um pregador, presbítero José Alberto, que trouxe a mensagem sobre Jesus Cristo é a verdade que liberta. E hoje nós queremos compartilhar com os irmãos de que Jesus Cristo é o caminho, não é? Porque nós ouvimos por aí falar que existem tantos caminhos, mas o único caminho verdadeiro chama-se Jesus Cristo, né? Porque a Bíblia diz que há caminhos que aos olhos dos homens parece bom, mas que ao cabo é caminho de morte. Então, todos os outros caminhos que não seja Jesus, não é o caminho que vai levar a pessoa a lugar nenhum. Ela vai chegar até um certo ponto, mas vai faltar alguma coisa para ela alcançar o alvo. Porque o alvo principal do homem, do ser humano, é adorar a Deus e louvá-lo eternamente. E ele só pode fazer isso se ele enveredar pelo caminho que é Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus porque um dia nós vivíamos desgarrados, perdidos, largados neste mundo, mas a graça de Deus nos alcançou, porque Ele nos chamou para trilharmos o caminho, o verdadeiro caminho, o caminho que é diferente de todos os outros caminhos. É o caminho que faz com que o homem realmente encontre a sua realidade de vida como ser humano. E olhando para a palavra do Senhor, nós vemos que o caminho de morte é aquele caminho que leva a pessoa para o vício. O caminho de morte é aquele caminho que leva a pessoa à prostituição. O caminho de morte é aquele caminho que leva a pessoa para uma vida completamente desregrada, a vida da prostituição. É o caminho da violência, é o caminho que muitas vezes a pessoa fica completamente cega, porque o caminho de morte leva a pessoa, inclusive, à condenação eterna. Mas Jesus Cristo, Senhor, é aquele que morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida em abundância. Por isso que este caminho é um caminho precioso. O caminho que é Jesus, toda pessoa que adentrar por esse caminho, nunca mais ela se arrependerá. Por quê? Porque é o caminho que vai levar ela para todas as direções corretas da vida, desde a família, desde o trabalho, até o caminho que vai levar ela ao céu, o caminho da eternidade. Por isso, nós queremos dizer que há um caminho para você que está a nos ouvir. Se você ainda não trilhou esse caminho, saiba que esse caminho é Jesus.
E esse caminho é um caminho importante, porque ele abre novos horizontes, ele abre novas perspectivas, ele abre verdadeiramente uma condição melhor de vida para qualquer pessoa na presença do Senhor. Então, eu quero apenas relatar aqui, segundo a Bíblia, alguns caminhos importantes a partir do instante em que uma pessoa, de fato, envereda pelo caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Primeira coisa importante que nós vemos na Bíblia é que Jesus é o caminho para libertar o homem do pecado, não é? O homem hoje vive, não é? Uma boa parte das pessoas vivem por aí com a vida completamente destruídas, porque estão enveredando por um caminho que não é aquele que Deus gostaria, que chama-se o caminho do pecado, o caminho do erro, o caminho das vertentes malignas que não levam o homem a lugar nenhum. Mas quando ele envereda pelo caminho que é Jesus, aí ele começa a ver de que há uma luz que brilha, há um Deus tremendo, há um Espírito Santo que habita no homem para que ele possa trilhar esse caminho. Por isso que Jesus Cristo é o caminho que vai quebrar as algemas do pecado, é o caminho que vai libertar a pessoa das garras de Satanás e vai dar a ela uma vida nova, vai fazer desta pessoa um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem. Por isso que Jesus Cristo, ele é o único caminho que pode tirar alguém, né, de qualquer prisão deste mundo e levar ele para o caminho da eternidade. Segunda coisa importante que a Bíblia vai nos dizer é que Jesus é o caminho que leva o homem a viver uma vida de paz, não é? Que coisa tremenda é você poder saber, né, como foi lido aqui no Salmo 4, de você colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir o sono tranquilo, o sono do justo, porque enquanto você dorme, Deus vai abençoando a sua vida. Este caminho que é Jesus é o caminho que traz a paz para o homem, que vai trazer paz para a família, que vai trazer paz para o lar, porque somente nele, ele que é o príncipe da paz. E a Bíblia diz, né? Jesus relata isso: eu vos dou a minha paz, não vos la dou como o mundo a dá. É uma paz diferente de qualquer outra. É uma paz em que a pessoa pode estar enfrentando qualquer situação na sua vida, por mais complicada que seja, mas há um refrigério na alma, porque o Espírito Santo nos coloca esta paz, este gozo tremendo na nossa vida. Mas para que isto aconteça, é preciso, é necessário que o homem trilhe o caminho que é Jesus, para que ele possa conhecer a verdadeira paz que o mundo não pode dar, não é? Então, Jesus Cristo, ele é o verdadeiro caminho que leva o homem a ter essa paz. Mas também, Jesus, ele é o caminho pelo qual, né, todos os homens deveriam procurar. Todos os homens deveriam entender de que não há outro caminho, somente nele, por ele e através dele e por meio dele é que o homem pode viver uma vida melhor aqui na terra. Não é? O homem está enveredando para a bebedice, para o vício, o homem está enveredando para a prostituição, para as drogas, o homem está enveredando para uma vida completamente contrária à vontade de Deus. Mas quando ele começa a olhar que há uma perspectiva, e essa perspectiva é Jesus, olha, todos os homens da face da terra deveriam entender de que somente Jesus é o caminho que vai restaurar a sua vida. Todos os homens deveriam pensar nisso. Mas muitos pensam no dinheiro, muitos pensam nos bens, muitos pensam nos prazeres da vida, muitos pensam em outras coisas, mas esquecem que há um caminho que todos os homens, toda criatura de Deus precisa conhecer, precisa trilhar, precisa entender de que é por ele que a vida do homem, a vida do ser humano será melhor aqui na terra. Então Jesus, ele é esse caminho, é o caminho de que todos os homens da face da terra deveria procurar, deveria buscar, deveria seguir, deveria de fato se direcionar por ele, porque não tem outra saída. Ele é aquele caminho
que de fato vai trazer esperança para a vida de todo aquele que enveredar por ele. Irmãos, o Senhor Jesus, ele é também o caminho pelo qual, depois que uma pessoa entra, nunca mais ela quer sair. Amém, irmãos? Depois que alguém entra por esse caminho, porque a gente ouve às vezes as pessoas dizendo por aí, um dia eu vou entrar por esse caminho, um dia eu vou, mas cuidado que a porta está fechando, a porta está se fechando, e quando ela fechar não vai se abrir mais. Então é necessário entrar logo por esta porta, por este caminho que é Jesus Cristo, para que você não venha perder a oportunidade. A oportunidade é hoje, é já. A salvação para a sua vida está sendo anunciada hoje e Jesus Cristo quer entrar no teu coração. Mas é preciso tomar essa decisão hoje. Jesus Cristo, de fato, ele é aquele que verdadeiramente, quando o homem entra por ele, ele sente aquela alegria. Como é maravilhoso ver aqui o jovem, né? O jovem Vitor aqui orando, falando com Deus, porque ele entrou por este caminho. Nós vimos Rodrigo também cantando aqui e dizendo que não há outro, somente Jesus. É o caminho, e quando se entra por esse caminho, jamais se olha para trás, porque agora é daqui para frente, agora é seguir em frente, agora é olhar para o céu, agora é olhar para o Senhor, agora é ver a luz de Cristo brilhando dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, porque essa luz, ela nos liberta, ela nos livra, ela nos dá uma vida estável e controlada, porque este mundo não tem nada para nos dar, mas Jesus Cristo, ele tem tudo para nossas vidas. Aleluia. Irmãos queridos, Jesus Cristo é o único caminho seguro. Não há caminho mais seguro do que esse. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós vimos aqui o testemunho da irmã Alciane, quando disse que ela ia por um caminho, mas o Senhor não permitiu. Ela foi para um outro caminho, o caminho aonde ela não fosse atingida. E é assim que acontece quando nós trilhamos o caminho do Senhor. Ele sempre faz o melhor para nós. Às vezes nós não entendemos, às vezes nós não queremos perceber de que Deus está sempre controlando, nos cuidando de nós, nos livrando, nos tirando do perigo e do mal. Por maior que seja o perigo neste mundo, o Senhor Jesus é o caminho mais seguro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. É preciso temer, e a gente passa a temer quando a gente crê em Cristo, quando a gente trilha o caminho que é Jesus Cristo. Aí nós passamos a trilhar o caminho seguro, o caminho onde a gente pode ter certeza de salvação, o caminho que nos dá certeza de uma segurança aonde homem nenhum pode nos atingir, porque ele pode levar o nosso corpo, mas a nossa alma está segura eternamente. Amém, irmãos? E Jesus disse certa vez, nós não devemos temer aqueles que simplesmente matam o corpo, mas devemos temer aquele que, além de matar o corpo, leva a alma para o inferno. E esse é Jesus, por isso que o homem precisa temer a ele, precisa reconhecer de que este caminho é verdadeiramente o caminho mais seguro para as nossas vidas. Aleluia. Irmãos queridos, e para finalizar, Jesus Cristo, ele é o caminho acessível para qualquer um pela fé. Amém? É pela fé. Esse caminho está aberto. Esse caminho está esperando você que está nos ouvindo. É a sua fé. Creia tão somente no Senhor e você vai começar a ter acesso a esse caminho maravilhoso, a esse caminho de luz, a esse caminho de amor, a esse caminho de esperança, a esse caminho que traz novas perspectivas de vida. Somente Jesus Cristo é aquele caminho que de fato o homem precisa trilhar por ele. Louvado seja o nome do Senhor, porque este caminho, ele está acessível. E a Bíblia diz que não está acessível apenas a uma pessoa, mas o Senhor é capaz de não apenas mudar a vida de uma pessoa, mas Ele é capaz de transformar toda a sua família. É por isso que a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Esse caminho começa com uma pessoa na família, mas depois vai
envolvendo o pai, a mãe, o filho, vai envolvendo a parentela, e daqui a pouco toda a família está trilhando pelo caminho da salvação, pelo caminho que brilha, pelo caminho eterno, pelo caminho que vai morar no céu com o Senhor Jesus. Aleluia! Não há outro caminho, somente Jesus Cristo é o caminho que tem a solução para a vida de todos aqueles que creem no seu nome, né? Então eu quero, para finalizar, irmãos, cantar um hino aqui. Não sei se os irmãos já ouviram. Não é um hino do hinário. É um hino aqui meio, sabe, diferente. Mas eu creio que os irmãos vão aprender pelo menos o refrão dele, né? Vamos concluir com um cântico. Tem pessoas que vivem sofrendo, no mundo gemendo, cheia de ilusões. Muitas choram sem saber a hora que virá a vitória até suas mãos. Outras tantas se entregam aos vícios e até acham difícil solução encontrar. E se esquecem que existe um caminho que não deixa sozinho a quem lhe encontrar. O caminho para viver é Cristo, venha logo com Ele morar. A solução dos teus problemas existe, é Jesus quem vai te salvar. Vamos lá, igreja. O caminho para viver é Cristo, venha logo com Ele morar. A solução dos seus problemas existe, é Jesus quem vai te salvar. Que adianta viver neste erro, sem amor, sem sossego, para nada ganhar, se o prazer que este mundo oferece, cada dia entristece a quem nele ficar. Seja hoje mais um convertido para a glória de Cristo neste santo lugar. Não importa qual seja o caminho que te faça sozinho, Ele quer te salvar. O caminho para viver é Cristo, venha logo com Ele morar. A solução dos teus problemas existe, é Jesus quem vai te salvar. O caminho para viver é Cristo, venha logo com Ele morar. A solução dos teus problemas existe, é Jesus quem vai te salvar. É Jesus quem vai te salvar. É Jesus que vai te salvar. É Jesus que vai te salvar nesta noite. Entrega a sua vida a Ele, creia nele, e você vai ter uma vida nova a partir de hoje, para a glória dele. Amém.